No resumo diário da novela Tieta, você verá: Carmozina fica indignada com a fofoca de Perpétua e pergunta se a Bruaca endoidou de vez. Porém, a morcegona, com a maior cara de pau, diz que está em seu perfeito juízo e chama a funcionária dos Correios de coitada. Furiosa, Carmo diz a Perpétua que ela é invejosa e coisa e tal, mas a mulher continua repetindo que Tieta é uma cafetina que pagou para a amiga ser inaugurada por Gladstone. A mulher manda a Tribufu calar a boca, mas ela, chamando a filha de Milu de idiota, conta que Cora viu a patroa dando uma bronca no prestamista porque ele continua desfrutando dela, mesmo depois de tê-la inaugurado. Carmozina perde a paciência e ameaça a Tribufu, avisando que vai sair na porrada com ela se a mulher não calar a boca, mas Perpétua resolve ir embora. Porém, antes de sair da agência dos Correios, ela joga na cara da funcionária que a moça mereceu a esparrela que Tieta aprontou e diz: "Mas é claro que minha irmãzinha só queria te ajudar, né? Assim você não vai morrer como nasceu." Depois da conversa, Carmo não sabe onde enfiar a cara, pois os novos funcionários olham para a mulher, sem saber o que fazer. Enquanto isso, na prefeitura, Helena não consegue explicar a Mirko por que voltou para Santana do Agreste e inventa uma desculpa. Porém, o rapaz, antes de continuar o assunto, manda Bebê e Rosalvo esperarem do lado de fora da sala. Assim que fica sozinho com ela, Arthurzinho diz a Helena que ela não tinha o direito de usar as informações que descobriram sobre Leonora em benefício próprio. A Bruaca até tenta se explicar, afirmando que pensou que não haveria problema e tudo mais. Porém, o cara joga na cara dela que ela não é paga para pensar. Helena fica furiosa e tenta enfrentar Mirko, mas ele a interrompe novamente, avisando que é melhor ela não se atrever a levantar a voz para ele, pois ninguém está disponível para ajudá-la a resolver os seus probleminhas de ciúmes. Surpresa, Helena diz que ajudou o pessoal da Bracânio a descobrir informações importantes, e Arthurzinho novamente afirma que ela foi muito bem paga para isso. O lero-lero continua, até que o empresário diz que a mulher não poderia ter feito aquilo, pois quem decide com quem e quando as coisas devem ser feitas é ele. Helena novamente tenta se explicar e diz que procurou por ele na casa de praia, mas não encontrou ninguém. Ela diz ainda que não sabia que o empresário já estava instalado na cidade, aproveitando para perguntar onde ele está hospedado. O rapaz diz que não está exatamente na cidade, mas o importante naquele momento é ela ter noção que acabou estragando tudo. Helena tenta argumentar, dizendo que o sujeito não tem a menor ideia do que ela fez, mas Mirko fica ainda mais indignado e diz: "Ora, menina, eu não sou idiota. Você chantageou a Leonora e a obrigou a deixar Ascânio, que agora está deprimido e não quer conversar comigo. Portanto, você atrasou o meu negócio." Muito nervosa, a mulher diz que não tinha ideia disso, alegando que não fez de propósito e coisa e tal, mas o cara não dá mole e diz: "Tudo bem, eu conserto essa sua cagada, mas com propósito ou sem propósito, você não vai poder fazer mais nada." Mais aliviada, Helena diz que não pretende fazer mais nada, pois já conseguiu o que queria, e tirou Leonora de Ascânio, prometendo não se meter mais na história. Mas Arthurzinho afirma que no lugar onde ela vai estar, de fato, não vai poder mais se meter em seu negócio. A mulher se assusta e pergunta o que Mirko quer dizer com aquilo. O rapaz então ordena que ela volte para a casa de praia e fique lá bem quietinha, se fingindo de morta, até ele a chamar de volta. Porém, Helena avisa que não vai se submeter a isso, pois Ascânio está sofrendo, precisando dela, e por isso vai ficar exatamente onde está. Arthurzinho desiste de discutir com a megera e chama o segurança para escoltar Helena até a casa de praia. Porém, ela diz que não arreda o pé da cidade e Mirko a ameaça, perguntando se ela prefere fazer uma viagem mais longa para um lugar de onde, talvez, ela não volte nunca mais. Sem saída, a infeliz alega que precisa pegar suas coisas e tudo mais, porém Mirko não quer saber. Ele avisa que ela vai receber suas coisas depois, mas naquele momento, só quer que a moça suma da sua frente de uma vez por todas. Nesse meio tempo, Rafa, que está preocupada com Ascânio, lembra ao rapaz que ele não comeu nada o dia todo, e isso não pode continuar. O rapaz diz que não sente fome e quer saber se a empregada já arrumou sua mala. Rafa diz que sim, mas resolve dar palpite e afirma que o patrão, antes de ir embora, deveria conversar com Leonora e tentarem se entender. Ascânio conta que os dois já disseram tudo o que tinham que dizer e pede para ficar sozinho, pois está com muita dor de cabeça. A mulher diz que aquilo é fome, pois saco vazio não para em pé e afirma que vai fazer um lanche do jeito que o patrão gosta, para que ele se alimente antes de dormir. A empregada ainda diz que, quem sabe assim, ele coloca a cabeça no lugar e desiste de viajar. Nesse meio tempo, Tonha pega Leonora olhando pela janela da sala para o nada
e fica preocupada com a mocinha. Ela resolve consolar a cabritinha e pergunta se ela está se sentindo melhor. A mocinha responde que não tem como se sentir bem, pois acabou de mandar embora o homem de sua vida e blá blá blá. Tonha resolve então colocar panos quentes na situação e diz que talvez mais tarde ela e Ascânio se acertando e coisa e tal. Porém, Leonora afirma que não tem mais esperanças, pois sabe que o rapaz está muito magoado com ela. Leonora acrescenta que mesmo que um dia tudo o que aconteceu não tenha mais importância, esta mágoa que o ex-namorado está sentindo nunca vai deixar que ele a perdoe. Mas Tonha não desiste e diz, na sua simplicidade, o seguinte: vou falar devagar para todo mundo entender o que Tonha tentou explicar, ok? Lá vai. Se esse amor vira mágoa, e essa mágoa cicatriza, então essa mágoa vira amor outra vez. Capiche? Continuando, não adianta nada. Leonora tenta explicar que ela saiu da vida de Ascânio sem dar qualquer explicação, da mesma maneira que Helena tinha feito anteriormente, e nenhum homem é capaz de suportar duas traições. Tonha não perde as esperanças, e confessa concordar em parte com a moça. Porém afirma que apesar de ser uma situação difícil, se o homem for generoso, ele é capaz de perdoar. Abrindo o maior sorriso, a mulher afirma que, lá, bem no fundo do coração, a cabrita tem uma certa esperança de reconquistar Ascânio, e Leonora confessa que sim, mas a tal esperança está bem escondida dentro de seu coração. A garota ainda diz que, quando voltar para São Paulo com Tieta, vai levar essa esperança com ela, pois é isso que vai lhe dar forças para seguir vivendo, mesmo sabendo que tudo não passa de uma ilusão. Tonha vai mais fundo e diz que a vida é difícil, mas também pode ser muito boa, e pergunta à moça se ela se lembra dos tempos em que a viúva era casada com Zé Esteves. A mulher também recorda como ficou depois da morte do marido e pede a Leonora que olhe para o exemplo, percebendo como ela voltou completamente mudada de São Paulo, por dentro e por fora, apesar de ainda ser a mesma Tonha de sempre. Leonora toma um sopro de vida e jura à amiga que vai refazer sua vida e sair daquela roubada. Contente por ter conseguido aliviar a dor da enteada de Tieta, Tonha ainda diz a ela que, se um dia ela e Ascânio tiverem que reatar o relacionamento, a vida vai se encarregar de fazer isso, pois nesse tipo de coisa não existe controle. E já que Leonora decidiu ouvir os conselhos dela, Tonha dá uma de filósofa e completa. Agora, é preciso uma coisa, viu, Leonora? É preciso que você esteja aberta a aceitar o que vier, entendeu? Acredite em mim, o destino tem muita força. Na pensão, Gladstone aparece e tenta ajudar Milu, mas ela diz que não gosta de homem na cozinha, e avisa que não vai esquentar comida para quem se atrasar para o jantar, vai comer frio, pois não pretende perder o capítulo de sua novela favorita. O prestamista começa a rir, mas depois que a mulher sai, pergunta à Imaculada se ela sabe onde está Carmosina. A garota diz que achava que a mulher estava com ele, mas Gladstone explica que passou nos correios, e os novos funcionários informaram que ela já estava em casa. Imaculada aproveita para pedir um favor ao rapaz, e explicando que gosta de contar histórias desde crianças, e que mostrou uma delas para Carmosina, que gostou demais. A ex-Rolinha conta que Carmo pediu que ela colocasse tudo por escrito e fez isso, mas não sabe se ficou direito. Sem jeito, Imaculada pede a Gladstone que leia sua história e diga a ela o que achou. Prontamente, o moço pega o caderno das mãos da menina e começa a folheá-lo, perguntando se Carmosina já lê. Imaculada conta que ainda não, e é por isso que está pedindo o favor a ele, pois quer entregar à moça, tudo corretinho, avisando que, se estiver ruim, não vai nem mostrar para ela. Gladstone diz que vai ler a história com prazer e ainda avisa que vai guardar o caderno em seu caminhão, para evitar que Carmosina o encontre. O rapaz ainda pede à Imaculada que diga a Milo que ele saiu para encontrar Carmosina, pois não sabe por onde anda a namorada, nem porque ela está demorando tanto para chegar em casa. Enquanto isso, Bafo de Bode chega à agência dos Correios, podre de bêbado, e diz que quer mandar uma carta para o pastor Hilário. A funcionária, com toda a paciência, explica que para mandar a tal carta, primeiro, ele precisa escrevê-la. De repente, o sujeito incorpora novamente o tal Posidônio e diz, mudando de voz: Jesus reuniu os pescadores e disse: qual dentre vós, tendo 100 ovelhas e uma só delas resolver se perder, não deixará as outras 99 no deserto e sairá em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? O novo carteiro não entende nada, mas Bafo de Bode, incorporado com Posidônio, continua recitando versículos da Bíblia, até que os funcionários avisam que está na hora de fechar e podem continuar com aquela história. No dia seguinte, Gladstone aparece procurando por Carmosina e o cachaceiro se inspira ainda mais.
Porém do nada, Bafo de Bode dá uma rodopiada e desincorpora Posidônio e sai às gargalhadas, trocando os pés. Finalmente o prestamista consegue perguntar sobre sua namorada e a atendente diz que ela saiu há algum tempo, avisando que tinha um assunto muito importante para resolver. Na verdade, a moça acabou de chegar na casa de Perpétua e manda Araci chamar sua patroa. A Tribufu aparece e quer saber o que a mulher está fazendo ali e ela responde: fazer o que eu não fiz no correio, te cobrir de porrada. Mesmo que você me diga que está arrependida da mentira que inventou, eu não vou te poupar. Porém Perpétua, quase sussurrando, diz que Carmô vai conversar com Araci. A empregada, apavorada, tenta fugir da situação, avisando que precisa preparar a janta, mas a Bruaca diz que a moça não vai sair dali e revela que Cora contou tudo para Araci, e é ela quem vai dizer a Carmô se o que contou é verdade ou mentira. Sozinha com a empregada, Carmozina pergunta para a moça se ela sabe do que Perpétua está falando. Apavorada, Araci coloca a mão na cabeça e pede ajuda aos céus, dizendo que pediu muito a Perpétua que não dissesse nada, e apela para Carmô, confessando que não pode contar nada, porque se Tieta souber, a prima vai perder o emprego. Carmozina acaba se dando conta da merda toda e sai cabisbaixa, enquanto Araci diz à patroa que ela não deveria ter feito aquilo. Porém, a Tribufu avisa que aquilo é muito pouco, pois a mocinha não faz a menor ideia do que ela é realmente capaz. Tonha vai jantar com a filha e genro, mas acaba comentando que está com pena de Leonora. Timóteo revela que Ascânio também está muito mal e nunca tinha visto o amigo assim. Elisa mete o bedelho e diz que não entende porque os dois precisam passar por tudo aquilo, se todo mundo sabe que eles se amam. A moça aproveita a oportunidade para dar uma cutucada no ex-marido e diz: é muito triste a gente gostar de uma pessoa e ter que viver separada dela. O dono do armarinho, que não deixa ponto sem nó, responde na mesma moeda e diz: Leonora, depois de fazer o que fez, não merece mais o amor de Ascânio. Os dois acabam discutindo, e Timóteo chega ao ponto de dizer que talvez a Paulistinha também tenha colocado uma galhada na cabeça do secretário-geral da cidade. Elisa se irrita e deixa a mesa, mas acaba voltando e joga na cara do ex que sabe bem como Leonora deve estar se sentindo, pois ela foi largada e desacreditada por um homem que a difama. Tonha tenta intervir na conversa e diz que os dois não sabem o que estão dizendo, pois eles nunca passaram por uma separação e que todos os dias agradece a Deus pelos dois se darem tão bem. Timóteo muda de assunto e pergunta como estão as tratativas da herança e ela conta que tudo está sendo providenciado. Enquanto isso, na fazenda, o bode velho está de mau humor, só para variar, e manda Filomena servir o jantar, avisando que não vai esperar pelo filho. Bem na hora, Arthurzinho chega em casa e conta ao pai que estava apenas dar uma volta. Filomena resolve alertar ao moço para ter cuidado com a mulher de branco, explicando que ela sai do cemitério e ataca os homens durante a noite. O rapaz começa a rir, mas Tapitanga diz ao filho que é melhor ele não rir, pois a mulher de branco existe de verdade. Arthurzinho critica o pai, dizendo não entender como ele pode acreditar em assombração. Porém, o bode velho ainda comenta que ninguém da cidade que foi atacado pela tal mulher conseguiu escapar. O moço acaba cedendo às histórias do coronel e quer saber o que a assombração faz com suas vítimas. O velhote então explica que, até aquele momento, nenhum dos que foram atacados contou o que ela faz. Se achando a última bolachinha recheada do pacote, Arthurzinho então diz que talvez ele consiga desvendar aquele mistério. Enquanto isso, Peto e Letícia conversam sobre os estudos e fazem planos para o futuro. O menino chega a dizer que, se der tudo certo, os dois podem se casar, depois de concluir a faculdade. A Ida chega em casa e pega os dois dando o maior beijão e resolve perguntar se Peto vai ficar para jantar, avisando que não queria atrapalhar os pombinhos. Em Mangue Seco, a família resolve pegar no pé de Juraci por causa de suas manias de doença. Modesto chega na casa do amigo, onde está hospedado, e tenta cumprimentar todo mundo, mas eles não dão a menor bola e ignoram a presença do sujeito. Quando ele está quase desistindo, Marcolino se dá conta que o sujeito já chegou em casa e o convida para jantar, mas o dono do curtume diz que prefere se recolher. O advogado, então, resolve largar mais uma de suas frases em latim e Edmundo traduz tudo, para a surpresa do pai. No agreste, Timóteo pega Elisa de baby doll, com a bunda para cima, lendo uma revista na cama, e acaba mirando para a retaguarda da moça, com interesse. Ela percebe e pergunta se o ex quer alguma coisa, mas ele desconversa. Elisa, então, manda o rapaz dormir no sofá da sala, avisando que é melhor não ter outro ataque de sonambulismo e coisa e tal. Timóteo levanta o dedo e começa a discutir com a ex, jurando que não sabe do que ela está falando,
saindo indignado do quarto. Na pensão, Milu está preocupada com a filha, que ainda não chegou em casa. Jairo e a noiva fazem companhia para a dona da pensão, mas Sinira resolve perguntar se alguém sabe onde Carmosina foi. Nervoso, Gladstone diz que ninguém sabe disso e que sua namorada só avisou nos correios que tinha um assunto importante para resolver. Milu diz que já está muito tarde e não é hábito da filha fazer uma coisa daquelas. E Jairo, tentando amenizar a situação, diz que talvez Carmo tenha ido à casa de Tieta e acabou perdendo a hora, pois as duas adoram conversar. Gladstone resolve ir até a casa da Cabrona e diz a ela que Carmosina desapareceu. Tieta começa a rir e diz que ninguém consegue sumir em Santana do Agreste, pois a cidade é muito pequena. O prestamista, então, conta que passou em todos os lugares em que a mulher costuma frequentar, mas ninguém soube dizer nada sobre ela. Tieta, então, lembra a Gladstone que ele está misturando as estações e que a vida dele é em São Paulo, deixando claro que o rapaz vai voltar para a capital paulista quando ela retornar. O prestamista perde a paciência e diz que não está com ciúmes, e sim preocupado, pois Carmo disse que ia resolver um assunto e ele não sabe o que é. A Cabrona desiste de discutir e avisa ao comparsa que vai dormir, pedindo a ele que feche a porta, depois que sair. Já no quarto, Tieta conta a Osnar que estava falando com Gladstone, que está preocupado com Carmosina que sumir, porém avisa ao amante que não tá mais a fim de falar em problemas naquela noite. O rapaz começa com a safadeza e diz que é melhor os dois começarem de onde pararam e a troca de beijos começa. Em Mangue Seco, Laura vai falar com o marido, que diz a ela que quer conversar, mas não sabe por onde começar. A mulher confessa que já sabia disso e ele então, com toda a paciência, tenta explicar que o amor para um homem é diferente do da mulher. Mas a doida comenta que, depois de tantos anos de casados, precisavam quebrar a rotina e o comandante afirma que, depois que Silvana foi embora, os dois conseguiram colar todos os cacos. Mas Laura, apesar de concordar com o marido, diz que sabe que nem ele, nem ela conseguiram esquecer a moça. Carmosina aparece de surpresa na casa do casal, totalmente destruída. A mulher cai num choro profundo e diz que precisa muito dos amigos. Laura serve um chá de camomila para a moça, no intuito de acalmá-la, enquanto Dário pergunta se ela não quer o que aconteceu. Carmo diz que não quer falar nada, e só precisa ficar um tempo longe da cidade, para tentar entender tudo o que aconteceu, alegando que está com muita dor de cabeça. O casal resolve então arrumar um lugar para acomodar Carmosina, que não para de chorar. Na casa ao lado, Amorzinho e Carol estão dando o maior gás na produção. Porém, a bordadeira reclama de dor nas costas, e a Esteuda e Manteuda diz que também já está ficando entrevada de tanto costurar. A viúva se desespera ao saber que não tem mais como atravessar o rio para voltar à cidade, mas Carol diz a ela que a moça pode ficar na sua casa. Amorzinho deixa escapar que, se fizer isso, o povo vai falar dela, mas logo se dá conta e pede desculpas, abraçando a garota e dizendo que ela é sua amiga e sua sócia. Por isso, aceita o convite e não tá nem aí para o que o povo vai dizer. Mas, de repente, ela pede a Carolina para experimentar a cama redonda naquela noite, e a moça diz para Amorzinho ir em frente, pois vai dormir na sala. Na pensão, Gladstone vai falar com Milu para saber se a mulher tem alguma notícia, mas ela diz que não, e quer saber se aconteceu alguma coisa entre eles dois. O rapaz diz que não aconteceu nada, e conta que ele e Carmo tinham inclusive combinado de ir ao cinema. Em Mangue Seco, chorando muito, a funcionária pública não consegue pregar o olho e lembra do dia em que foi à casa de Tieta, feliz da vida para contar sobre a sua primeira noite de amor e encontrou Gladstone lá. A mulher também se recorda do que Perpétua contou e chora mais ainda. O dia amanhece, e Laura percebe que o marido também não pregou o olho. O comandante diz que ficou preocupado com a conversa que os dois não conseguiram terminar, mas a mulher diz que o melhor é os dois pensarem bem no que o casal está pensando. Os dois resolvem se levantar para ver como está Carmosina, mas não conseguem encontrar a mulher em nenhum lugar. Na casa de Tieta, Osnar diz que quer ir logo para a pensão, pois precisa de notícias sobre Carmosina, mas a Cabrona resolve jogar novamente o seu macho e diz que não vai se despedir dele. O cara resolve dar uma bitoca na amante, mas ela o morde, avisando que aquilo é para que ele não esqueça dela durante o dia. Enquanto isso, Tapitanga chega à prefeitura e descobre que Ascânio foi viajar. Leôncio diz que o rapaz deixou um bilhete, mas o coronel, furioso, grita que o moço não poderia ter deixado a cidade sem avisá-lo. Na pensão, Milu comenta com Imaculada que a filha não é de passar a noite fora e coisa e tal. A garota, assustada, pede a Gladstone que tome uma providência,
mas ele diz que procurou a namorada a noite inteira pela cidade e não conseguiu encontrá-la. O rapaz decide procurar Carmozina na casa de Tieta, enquanto Osnar aparece como quem não quer nada, tentando descobrir alguma coisa sobre a amiga de infância. Imaculada, então, resolve contar a Milu que Helena também desapareceu da cidade. Rosalvo e Bebê aparecem e contam que Helena teve que viajar com urgência e pediu para que eles despachassem a bagagem dela. Imaculada vai saber se o padre tem alguma notícia de Carmozina, mas Perpétua aparece e as duas acabam se estranhando. Nesse meio tempo, Ascânio aparece para pegar a Marinette, mas vê Jairo e a noiva na maior saliência. O gordinho dá uma desculpa qualquer e começa a anunciar a saída da Marinette. O coronel aparece para impedir a viagem de Ascânio e, levando o cara para a prefeitura, diz que os dois precisam conversar sobre a desapropriação de Mangue Seco, confessando que a ideia partiu de Arthurzinho. Furioso, o secretário-geral da cidade diz que aquilo é uma canalice e não vai permitir que aquilo aconteça. Carmozina aparece na casa de Tieta e diz a ela que passou a noite em claro pensando em uma maneira de agradecer o presente que ela lhe deu. A cabrona não entende nada e Carmo revela que descobriu que a amiga pagou a Gladstone para inaugurá-la. Tieta, se fazendo de boba, diz que não sabe do que Carmozina está falando, mas a mulher pede que a amiga não banque a cínica e torne as coisas ainda piores entre as duas. A cabrona continua negando tudo e quer saber que foi que contou aquela idiotice para ela, mas Carmo alega que isso não tem importância, pois naquele caso, quem tem que dar explicação é Tieta. Vendo que não tem escapatória, Tieta resolve inverter o jogo e afirma que, mesmo que aquilo tudo fosse verdade e ela realmente tivesse empurrado o prestamista para a amiga, isso não apaga o momento, pois a própria Carmo tinha dito a ela que foi tudo muito bonito e coisa e tal, e não pode ficar parecendo que foi apenas uma relação comercial. Indignada, mas controlada, Carmo responde o seguinte: "Mas foi exatamente isso que você fez. Então, seja objetiva, por favor. Você pagou ou não pagou Gladstone para ele fazer o que ele fez?" Tieta tenta amenizar a situação, dizendo que fez um acordo com o prestamista, mas Carmozina não está a fim de brincadeira e pergunta quando a fulana pagou ao rapaz, afirmando que quer saber quanto vale o sacrifício de um homem para tirar a virgindade de uma donzela encruada como ela. Furiosa, Carmo ainda pergunta como Tieta pagou Gladstone e quer saber se foi em dólares. Desesperada, Tieta pede à amiga para parar com aquela conversa, pois está começando a se sentir culpada de tudo. Surpresa com a reação da mulher, Carmozina comenta: "Mas não é possível que você ainda esteja se sentindo feliz com o que fez." Tieta, vendo que a coisa está ficando cada vez mais feia, jura que a amiga é a pessoa mais maravilhosa que ela conhece no mundo e achou que era injusto a mulher continuar invicta até aquela idade. Ela alega ainda que fez o que fez, pensando no bem da moça. Carmozina começa a rir e diz: "No meu bem? Você me fez entrar numa canoa furada. Você fez com que eu me entregasse todinha para um homem que não vale um vintém, porque fingia que gostava de mim, quando na verdade só estava de olho no seu dinheiro. E agora você vem me dizer que estava pensando no meu bem?" Tieta argumenta que Gladstone está sendo sincero quando disse que gosta da namorada, mas não adianta, e Carmo avisa que está ali para falar da amiga e não do prestamista. Indignada, Carmozina resolve ser sincera e diz: "Eu te falei várias vezes, Tieta, que já que eu tinha esperado tanto tempo, se algum dia aquilo acontecesse, tinha que ser muito bonito. E você, com seu dinheiro, me tirou essa possibilidade. Agora eu vejo que foi tudo muito feio e eu não deveria ter deixado que acontecesse." A mulher mal consegue terminar de falar e Tieta, vendo a cagada que fez, diz à amiga que não pode aceitar que a amiga fique tão ofendida, pois isso ela não vai aguentar. Chorando, Tieta pede que Carmo tente entender a situação, pois o que a mulher considera algo de outro mundo, para ela é algo normal na vida de uma mulher. Tentando se explicar, Tieta ainda diz: "Como você é minha amiga, a quem eu amo tanto, eu queria que você mudasse de status, ou seja, que você viesse do lado de lá para o lado de cá." Passada com tudo o que está ouvindo, Carmozina reclama, dizendo que não é possível que as duas estejam falando da mesma coisa e pede que a cabrona diga exatamente o que está tentando insinuar. Direta e reta, Tieta larga: "O que eu tô querendo dizer, Carmo, é que pra mim, lavou, tá limpo." Carmozina fica ainda mais surpresa com as colocações da amiga e começa a chorar novamente, mandando a cabrona calar a boca e pede a ela que não a faça sair dali mais ofendida do que já está. Tieta confessa que se a amiga for embora de sua casa lhe odiando daquela maneira, prefere morrer. Porém, Carmozina diz que nem sabe se odeia a moça por causa daquela história toda,
mas não se conforma que a mulher tenha mandado buscar um homem de fora e pagar a ele para fazer tudo aquilo. Inconformada, Carmozina ainda diz: "Você voltou para cá para se vingar da cidade, mas acabou se vingando de mim." De repente, começa uma gritaria do lado de fora do quarto, e Carmozina reconhece a voz de Gladstone. Furiosa, ela avisa Tieta que não quer ver aquele homem, mas é tarde demais, pois o prestamista entra no quarto de qualquer jeito. Tonha explica que tentou impedir o rapaz e coisa e tal, mas o cara chegou a empurrá-la para conseguir invadir o recinto. Tieta, então, diz que Gladstone está certo, e explica que as duas estavam mesmo falando sobre ele. Sem entender nada, o prestamista quer saber o que está acontecendo, mas Carmo não perde a oportunidade para dar uma alfinetada nos dois e diz: "Do jeito que ele vem te visitar, eu acho que você está pagando em módicas prestações mensais." E vai embora sem olhar na cara do sujeito. Tieta, então, comenta com o moço que ele já deve ter uma ideia do que aconteceu, e Gladstone quer saber como Carmozina descobriu tudo. Na prefeitura, o coronel enfrenta Ascânio e diz que não está entendendo porque o rapaz é contra a desapropriação das terras de Mangue Seco, pois era ele quem queria instalar a indústria naquele local sem complicações. Mas agora, parece que está querendo dificultar tudo. Tapitanga afirma que, se o rapaz aceitar a negociata, eles vão conseguir acelerar o processo de implementação do empreendimento de Mirko e coisa e tal. Mas Ascânio tranca o pé e avisa que o único caminho que ele segue é o caminho legal. O rapaz ainda alega que a desapropriação é uma maneira injusta de lidar com a situação, pois Tonha acabou de descobrir que é herdeira de Mangue Seco, e ela tem o direito de, pelo menos, tomar posse daquelas terras, antes de perdê-las. Tapitanga dá um carteiraço, dizendo que é o prefeito daquela cidade, e o que vale é a sua opinião. Porém, Ascânio lembra que ele é o secretário-geral do município. O coronel ameaça demitir o moço, mas ele lembra que, naquele lugar, quem comanda o negócio com Abrascânio, e por isso, tem certeza que Mirko não vai querer receber o bode velho. Os dois acabam discutindo, e Ascânio deixa claro que não vai admitir injustiças naquele negócio. Tapitanga, então, revela que, se soubesse que o cara ia ser contra a ideia, não tinha dito nada a ele. Ascânio fica ainda mais bravo e comunica ao prefeito que desistiu de viajar e vai ficar na cidade, lutando contra a desapropriação de Mangue Seco. Na pensão, Milu não se conforma com o sumiço de Carmozina e, chorando, diz a Sinira e Imaculada tentam consolar a mulher, jurando que nada de mal aconteceu com a filha dela. Osnar diz que vai sair para procurar Carmo e Milu. Desesperada, pede a ele que faça isso, pois, quanto mais gente procurar, melhor. Carmozina, por sua vez, vai ao bar de Xalita e pede uma pinga, mas o turco começa a rir, afirmando que é muito cedo para começar a beber. Porém, a mulher, que não está para brincadeira, manda o cara atender seu pedido e pergunta se ela mesma vai ter que pular o balcão para se servir. Xalita finalmente cala a boca e dá uma dose da branquinha para a moça. Só que Osnar aparece e diz a ela: "Antes de beber até cair, você não quer me contar o que houve?" Carmozina diz que não, mas agradece ao amigo por não tê-la deixado beber e conta apenas que descobriu uma coisa muito importante. Desconfiado, Osnar comenta com Xalita que o prestamista deve ter aprontado alguma coisa. Na casa de Tieta, ela diz a Gladstone que ele deveria ter seguido o que ela mandou fazer e não tornado tudo tão importante. Gladstone, furioso, pergunta se a mulher não consegue entender a situação e diz que para Carmo, tudo teria que ser importante ou a mulher jamais toparia dar o rabisteco para ele e só jogou conforme as regras que a própria Carmozina estava impondo. Tieta não se conforma e se pergunta como pode se equivocar tanto, mesmo com tantos anos de estrada, pois deveria ter se dado conta que tudo aquilo era pesado demais para sua amiga de infância aguentar. O prestamista, então, comenta que Tieta não pensou nisso porque achou que Carmo nunca iria descobrir, mas essa é a primeira questão, e insiste em perguntar como a mulher ficou sabendo de tudo. Tieta diz que isso os dois podem descobrir depois. Porém, o importante agora é se darem conta de como Carmozina está se sentindo, e confessa que está completamente arrasada com tudo o que aconteceu. A Cabrona ainda conta que o prestamista não tem ideia do que Carmo disse a ela, mas agora não tem mais o que fazer. Gladstone diz que não sabe o que a comparsa vai fazer, mas avisa que ele, por sua vez, vai fazer a única coisa que um homem decente pode fazer, prometendo conversar com Carmozina. O sujeito diz que não vai pedir perdão, mas pretende implorar para que a mulher entenda tudo o que aconteceu. Carmozina, completamente destruída, resolve voltar para casa, e Milu fica aliviada ao ver a filha sã e salva. A mulher resolve passar reto pela sala da pensão,
sem dizer uma palavra. Porém toma uma carraspana de Imaculada, que diz que Carmo deve dar uma explicação ao menos para a mãe, que passou a noite toda em claro, preocupada com ela. Carmosina conta que passou a noite na casa de Dário e Laura, mas não pode ficar de conversa, pois está atrasada para o trabalho e precisa se trocar. Milu estranha o que a filha contou e Sinira comenta que Carmosina nunca passou a noite na casa do comandante, e por isso, ninguém imaginou que ela estava por lá. A dona da pensão diz a Imaculada que, se não fosse por ela ter se colocado no caminho da moça, ela não ia dizer nada, mas a garota pede que Milu releve, pois, conhecendo Carmosina, sabe que mais tarde, ela vai pedir perdão à mãe e contar o que aconteceu. Tieta conta a Leonora sobre Gladstone e Carmo, e diz que se comportou feito um jegue, metendo os pés pelas mãos. A garota resolve comentar que as histórias dela e da funcionária dos Correios acabaram se cruzando, pois as duas iniciaram seu namoro juntas e acabaram as relações, juntas também. Tieta, no entanto, lembra que a cabritinha está sofrendo, mas está de pé, enquanto sua amiga de infância está muito mal, pois foi um golpe duro demais. A cabrona afirma que é justamente por isso que precisa se mexer e ver se ainda dá tempo para salvar a situação. Elisa aparece e diz que está ali para falar com a irmã. Nesse meio tempo, Bafo de Bode volta ao correio com a mesma história da carta e pergunta a Carmosina por que ele precisa saber o endereço do pastor Hilário, já que ele é um cara famoso e coisa e tal. Mesmo mal, a mulher explica que a carta só pode ser despachada se tiver todas as informações do destinatário. Mas o cachaceiro diz que a moça está pedindo demais. O cachaceiro continua com suas viagens e diz que se comunica com o pastor por telepatia, mas Gladstone aparece na agência e Carmo ignora a presença dele. Mas o moço resolve mandar o bebum embora, pedindo que ele vá curtir seu pileque em outro lugar. O cachaceiro sai dando risada, e Gladstone pede a Carmo que o deixe dizer o quanto está se sentindo um miserável com tudo aquilo, mas a mulher continua ignorando o sujeito. Ele insiste mais um pouco até que Carmo deixa bem claro que não pretende falar com ele e nem conceder mais nada ao infeliz. Ela diz ainda que não vai se dar ao trabalho de desprezá-lo, pois até isso seria demais para ele. Gladstone diz que pode implorar para ela lhe ouvir, mas a mulher, dura na queda, manda o cara não perder tempo com aquilo e manda o sujeito embora, avisando a ele que fique bem longe dela e que de preferência vá para outra cidade, outro estado ou até mesmo para outro país. Timóteo chega em casa procurando por Elisa, mas só encontra o baby doll cor-de-rosa sexy que a mulher deixou bem arrumadinho na cama do ex-casal. O rapaz não resiste e, pegando a roupa com todo o cuidado, resolve dar uma cafungada e diz a si mesmo que aquilo é uma grande provação, não entendendo por que está sendo castigado daquela maneira pelos céus. Totalmente embebedado pelo cheiro da ex, o cara chega a se deitar na cama, alisando o pijama e sonhando com o que poderia fazer ali, se Elisa não fosse sua esposa. Na prefeitura, Rosalvo conta a Bebê que Helena foi esbravejando por todo o caminho até chegar na tal casa de praia, dizendo em alto e bom som que vai se vingar de Mirko. Bebê afirma que a mulher só está dizendo aquilo da boca pra fora, e blá blá blá, avisando que as coisas de Helena já estão arrumadas, e o engenheiro já pode despachá-las. Rosalvo lembra que, a partir daquele momento, os dois precisam ficar de olho na Jabiraca, pois ela não pode escapar. Tonha aparece para visitar Artuzinho e as Rolinhas, reunidas na sala, não param de admirar a beleza da mulher. Filomena aparece, avisando que o patrãozinho estava mesmo esperando por ela, autorizando a mulher a entrar. Mal Tonha entra nos aposentos do rapaz, as moças começam a fofocar sobre a relação dos dois. Filomena corta o embalo das garotas e manda todo mundo para a cozinha, avisando que elas têm muito o que fazer. E Arthurzinho, por sua vez, incorpora novamente o Dom Juan, dizendo a Tonha que, a cada dia que passa, ela está mais bonita. O sujeito joga o maior charme, dizendo que estava com saudades, pois ela prometeu que iria visitá-lo todos os dias, mas acabou sumindo, sem dar satisfações. Ela explica que acabou de chegar na cidade e tem muitas coisas para resolver, além de fazer também companhia para Tieta. O moço não gosta de ouvir o nome da cabrona e pergunta a Tonha quando é que ela vai se dar conta que é muito mais importante para ele do que para sua amiga. A mulher se vê forçada a perguntar por que Artuzinho está dizendo aquele tipo de coisa e quer saber se ele está interessado nela. O cara aproveita o gancho e conta que seu interesse pela antiga amiga de infância é porque ela o lembra de um tempo em que era feliz e inocente. Para criar um clima ainda mais tenso, o sujeito confessa: "Você me lembra de coisas que eu perdi e que só através de você eu poderia reencontrá-las." Tonha então comenta que o moço falou muito bonito, mas não entendeu absolutamente nada.
Arthurzinho, sem perder o rebolado depois do balde de água fria, tenta manter o clima, dizendo que isso não importa, porque a partir daquele momento, ele só quer escutá-la, e do nada, pergunta se ela acredita nele. Tonha não diz uma palavra, e lentamente, se aproxima do moço, dando o maior beijão no cara, que não nega fogo. Feliz da vida, ela pede ao rapaz que tenha muita paciência com ela, porque não entende nada sobre as coisas de amor. Sem graça, Tonha acaba indo embora, deixando Arthurzinho pensando naquela situação. Osnar chega na pensão e Milu conta que Carmozina chegou em casa, mas não disse nada a ninguém e foi direto para o trabalho. O rapaz agora quer saber sobre o prestamista e Sinira, que acabou de chegar, diz que acabou de ver o cara sentado na boleia do caminhão. Osnar resolve ir atrás de Gladstone e encontra o sujeito na praça. Com todo jeito, o amigo de Carmo pergunta ao prestamista se ele já se encontrou com a namorada naquela manhã. Triste, Gladstone conta que viu a mulher muito rapidamente, e Osnar, aproveitando a deixa, diz que ele também viu Carmozina só por um instante, porém notou que ela estava muito mal. O moço completa dizendo ao prestamista que está quase certo que sua amiga está daquele jeito por causa dele. Gladstone diz a Osnar que ele pode até quebrar sua cara pelo que fez, mas mesmo assim, precisa contar tudo o que aconteceu. Na sacristia, Mariano diz a Sinira e Perpétua que, no final das contas, Carmozina apareceu e nada aconteceu com ela. Ao ouvir o comentário do padre, Tribufu sai correndo sem ser percebida. Na pracinha, Osnar diz a Gladstone que realmente ele agiu como um canalha, mas quem bancou o monstro mesmo foi Tieta, que não teve o mínimo de sensibilidade para perceber que Carmo iria querer morrer se um dia descobrisse todo aquele bafão. O prestamista diz que só ele e Tieta sabiam daquele acordo e a mulher não tinha como descobrir. Mas Osnar lembra que isso não é verdade, pois Carmozina acabou descobrindo tudo e da pior maneira possível. Gladstone confessa ainda que tentou falar com a mulher, não para dar explicações, pois não saberia como fazer isso, mas para tentar fazê-la entender a coisa toda de um outro ponto de vista. Desesperado, o caminhoneiro diz a Osnar que não pode mais ficar ali parado sem fazer nada, e deixar a situação rolar e pede ao amigo que lhe dê alguma sugestão sobre o que poderia fazer naquele momento. Osnar, então, pede que Gladstone dê um tempo e se finja de morto, afirmando que conversará com sua amiga de infância a respeito dele e tentar reverter a situação. Na casa de Perpétua, Cosme resolve pegar no pé de Peto e diz ao garoto que ele só pensa em brincadeiras, enquanto deveria estar preocupado com o irmão, que sumiu do mapa. Peto, que está fazendo pipa com os amigos, responde que Ricardo deve estar na maior curtição, e Edmundo resolve perguntar se o seminarista teve alguma notícia do rapaz. Cosme responde que não sabem de nada, mas Sabino resolve contar a mais nova fofoca da cidade e diz aos amigos que é sobre Zuleika, que está para chegar no Agreste. Timóteo vai até a loja de Amintas, e enquanto o comerciante confere a carga que está recebendo, juntamente com Dorothy, diz que acha que deveriam fazer uma festa na cidade para comemorar a volta da dona da Casa da Luz Vermelha. A moça resolve dar sua opinião e diz que acha aquilo uma descaração, mas Timóteo defende Zuleika, dizendo que, se a moça conhecesse a Kenga como eles, mudaria de ideia. Amindas chama o amigo para conversar sobre o assunto no bar de Chalita e Dorothy pede ao chefe para mandar seus cumprimentos ao turco. O comerciante não gosta e diz à moça que ele é o patrão e não vai dar recado nenhum. Nesse meio tempo, Carol diz a Laura que não precisa se preocupar com Carmozina, pois quando foi levar Amorzinho até o barco de Pirica, encontrou a mulher por lá. A esposa do comandante não entende nada, e Carolina explica que a sócia dormiu na sua casa na noite anterior, pois as duas trabalharam até muito tarde. Aida chega correndo e pede desculpas à moça por ter chegado atrasada ao trabalho, mas Carol, sem nem cumprimentar a mulher, passa para os alinhavos que precisam ser feitos. Laura não entende nada e resolve ir embora. Enquanto isso, no point da cidade, os rapazes destravavam a língua e colocavam em dia todas as fofocas da cidade. O primeiro é o turco que conta que Carmozina quis uma pinga logo cedo, mas Osnar não deixou. Amintas diz que Carmo não dormiu em casa, e Pirica completa, dizendo que já sabia disso, mas Amorzinho também foi junto para a cidade, pois acabou dormindo na casa de Carol. Sinira vai ver a viúva e diz que procurou por ela a noite toda. Amorzinho diz que não tem que dar satisfações sobre sua vida, mas Sinira muda de assunto e pergunta se a moça aceita ser sua dama de honra. A mulher fica toda feliz e aceita o convite, porém, Amintas aparece e diz que precisa ter uma prosa com a bordadeira em particular. Amorzinho avisa que não vai poder conversar com o sujeito naquele momento, pois está muito ocupada.
O comerciante insiste, mas a moça não cede e manda o cara embora. Sinira comenta com a amiga que está estranhando o comportamento dela, e a Morzinha deixa claro que ela vai estranhar ainda mais. Nesse meio tempo, Aracy conta a Cora que por causa dela, Carmozina descobriu sobre o acordo entre Tieta e Gladstone. A empregada resolve dizer para a prima que vai assumir a culpa, mesmo sabendo que será demitida. E Perpétua, que tirou o dia para atazanar a vida de Carmozina, vai até o correio dizer à moça que está muito preocupada com o que aconteceu no dia anterior, e por isso decidiu ver como ela estava. A tribo Fu ainda diz estar interessada em saber como a funcionária dos correios está reagindo depois da notícia que ela lhe deu. Carmozina, colocando as mãos nas cadeiras, diz que desde aquele momento anda louca para quebrar a cara de alguém, e se ela não vazar imediatamente dali, é exatamente isso que vai acabar acontecendo. Perpétua insiste e Carmo quase pula o balcão para dar na cara dela. Mas a mulher corre, esbarrando em Osnar, que está chegando na repartição e acaba segurando a amiga antes que ela faça bobagem. O rapaz então diz que tem um pedido para fazer, mas a mulher diz que não sabe se vai conseguir fazer alguma coisa no estado em que está. Ele então diz que é só ela ser justa como sempre foi, e acaba pedindo que a amiga que ouça Gladstone, pois ele tem o direito de se explicar. Osnar usa todos os argumentos que sabe para convencer a moça e ela acaba cedendo. Timóteo vai ver Ascânio e descobre que o rapaz desistiu de viajar. A notícia chega até a fazenda e Marcolino e Modesto se assustam ao saber que o rapaz decidiu peitar o coronel. Arthurzinho diz que a única saída é afastar Ascânio do negócio e demiti-lo da prefeitura. Mas Tapitanga lembra que Mirko só negocia com o rapaz. O moço diz que o empresário pode mudar de ideia e se responsabiliza a falar com o pessoal da Brascânio para falar pessoalmente com o tal de Mirko. Filomena aparece e diz que Ascânio está na porta querendo falar com Arthurzinho e disse que era urgente. Gladstone, por sua vez, espera por Carmozina na casa de Elisa, que chega acompanhada por Osnar. O rapaz diz que o casal pode ficar à vontade, pois ninguém vai interrompê-los. Carmo, então, diz que só decidiu aparecer porque Osnar insistiu, mas quer que o cara seja curto e grosso, sem fazer rodeios.